Bom dia, vamos à mensagem da Palavra de Deus. Estou aqui enviando o meu link de reforço, já mandei para todo mundo. O tema de hoje é um tema, confesso para você que muito delicado, mas muito necessário. Além de muito necessário e esclarecedor, eu peço que você agora preste muita atenção. Eu sei que uma parte da sala 57 ouve a sala em movimento, ou no ônibus, indo para o trabalho, já no ambiente de trabalho com fone, porque não quer perder a reunião, isso é ótimo. Mas para você que vai estar em movimento, preste muita atenção agora. Tente conseguir dividir aí essas atividades e manter o foco naquilo que eu vou dizer, porque se você não fizer uma boa sequência do conteúdo que eu vou apresentar hoje, talvez você não entenda o contexto geral, porque há um encaixe de ideias muito importantes que serão distribuídos aqui nesses próximos momentos. Não sei se você viu ainda a minha mensagem proferida na Rede Novo Tempo, no meu primeiro sermão que eu fiz ali no programa Adoração. Serão 4 sermões. Esse mês tem outro e mais 2. São 4. Primeiro, nesse mês entra outro. Nos 2 meses seguintes, mais 2 novos sermões. E no sermão da, da Novo Tempo, eu abordei o assunto e eu vou usar o resumo daquele sermão. E eu peço que você veja, nós ainda temos apenas 4.500 visualizações daquele sermão. Apenas. Para o nosso movimento, tem 160 mil inscritos no canal, apenas. Precisamos que esse sermão seja visto por muito mais pessoas. Não porque é o pastor Wagner que está pregando na Novo Tempo, veja, irmãos, eu não me importo, realmente não é esse o foco. É muito legal estar lá, experimentar aquele ambiente, é tudo muito novo e é aprendizado, faz a gente crescer. Isso eu acho lindo, maravilhoso. Agradeço a Deus pela oportunidade, pelo convite do pastor Toninho de poder compartilhar a mensagem numa rede adventista do sétimo dia, que é nosso sistema de televisão. Mas meu maior interesse em que você distribua esse link comigo lá na Novo Tempo é para a gente afastar um pouco mais os céticos, ou dar menos razões para os céticos com relação à sala 57. Porque por mais prova que a gente ofereça nesses quase 6 anos, por mais pessoas que tenham passado aqui e passam por aqui, que são administradores ativos da Igreja Adventista, por mais pastores que tenhamos aqui que já são aposentados, homens experientes, por mais pastores que nós tenhamos aqui que estão na ativa, mais anciãos, líderes de departamento, ainda assim, pessoas tendem a não acreditar importância a esse movimento que já dura quase 6 anos. Além de você, membro da igreja, que vai todos os dias ao culto, que mantém o corpo de Cristo ativo. Então, a minha estada lá faz um sentido reverso. Até agora, nós recebemos em nosso ambiente pessoas da administração, importantes figuras administrativas da igreja, nossos pastores estão aqui, líderes de igreja, você que é membro. A minha ida a Novo Tempo tem um aspecto muito interessante. Agora é o pastor Wagner, gestor da sala, junto com todos que ajudam, que está lá na Rede Novo Tempo, e se eu estou lá, então a sala não tem problema nenhum. Só não apoia quem não quer. É por isso que eu preciso que você faça com que esse link saia de 4.500 para 9.000. E todos os outros sermões precisam também ser muito visualizados, para a gente ter mais este certificado de autenticidade desse movimento. Não estou pensando em mim, longe de qualquer coisa parecida com isso.
Explicando isso, o tema de hoje da nossa reflexão é esse aqui, ó. É um tema que eu fiz em uma vigília. Esse tema não é meu, eu copiei da vigília, porque preparei a mensagem para a vigília nesse tema aí. Achei muito interessante. Chegará o tempo que não haverá mais tempo. Anota aí. Chegará o tempo que não haverá mais tempo, certo? E aí você vê a imagem sobre a volta de Jesus, né? O que essa pessoa que pintou imaginou ser a cena descrita na palavra de Deus. Chegará o tempo que não haverá mais tempo, anote aí. Então, nós vamos iniciar para estudar esse tema. Pega a sua Bíblia, abre agora a sua Bíblia. Nós aqui na sala amamos estudar a palavra de Deus. E nós vamos ler juntos Mateus 25. Pega a sua Bíblia, abra em Mateus 25 e vamos estudar. Como disse, vou resumir aquela mensagem e usá-la como introdução do tema de hoje, porque é como se fosse um grande sermão. Aquela lá é só a introdução. Então agora eu vou desenvolver aquele tema que você, se não assistiu, vai assistir ainda. Nossos moderadores vão colocar o link daquela reunião agora no Zoom e também no chat do YouTube. Só o link, você vai lá e acessa o link, copia o link para você ver ou compartilhar esse link com muitas pessoas. Então vamos ler aí. O reino dos céus, pois, será semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. Laodiceia e remanescentes. Aqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Cheio de óleo, né? As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo consigo, ou seja, elas tinham Bíblia, mas não tinham óleo. As prudentes tinham Bíblia e tinham óleo. O óleo aqui representa o Espírito Santo, as candeias representam a Bíblia. As prudentes levaram óleo e vasilhas juntamente com suas candeias, ou seja, o remanescente tem a Bíblia na mão e tem, além da Bíblia, tem óleo. As imprudentes têm a Bíblia, mas não têm óleo. O noivo demorou a chegar. Preste atenção nessa expressão. O noivo demorou a chegar. E todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito: o noivo se aproxima! Saiam para encontrá-lo. Então, todas as virgens acordaram e prepararam suas Bíblias, candeias, lamparinas. As insensatas disseram às prudentes: dê-lhe um pouco do seu Espírito Santo, pois as nossas Bíblias estão se apagando. É isso aí, ó. Dê-nos um pouco do óleo, pois as nossas Bíblias não fazem efeito mais na vida da gente. É isso. Insensatas porque tinham a Bíblia, mas a Bíblia não fazia mais efeito, não iluminava mais, porque não tinham óleo. Então elas olham para as prudentes, que também sofrendo o impacto da aparente demora, porque esse sono tem a ver com a aparente demora, não é porque elas dormiram mesmo, é porque a aparente demora da vinda de Jesus pegou todos da igreja e trouxe dificuldade para todos da igreja. Ou você não acha que se não seria bom que Jesus já tivesse voltado e que a gente olha para a situação do mundo de hoje e diz assim: meu Deus, Jesus, eu não prego mais que ele vai voltar, eu prego que ele tem que voltar. Tamanha é a necessidade de que a desgraça que está acontecendo nesse mundo acabe. Quantas vezes eu olhando em conteúdos, porque eu escavo muitos vídeos,
Eu olho determinados vídeos e choro e digo, Senhor, volta logo. Ainda sexta-feira à noite, sexta-feira aqui na minha casa, em oração, minha esposa está cuidando de pessoas da família que estão enfermas e já melhoraram, graças a Deus. E nós ficamos esse final de semana ausentes. E na sexta-feira, buscando a Deus, no culto ali no meu quarto, eu chorei e disse, Senhor, volta logo. Que sofrimento. Então, esta aparente demora é o impacto que a Bíblia chama aqui de sono, que pega todos da igreja. Só que aqui um grupo passa por essa aparente demora com a Bíblia acesa e com muito óleo, e outro grupo passa com pouquíssimo óleo e com a Bíblia apagando. E aí, no verso 9 diz: Não, pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. Olha que coisa interessante o verso 9, né? Porque aqui as prudentes dizem: Eu não posso dar o meu Espírito Santo para vocês. Não é egoísmo, amado. Espírito Santo eu ensino a buscar. Espírito Santo, nós ensinamos sobre quem é, como buscar uma pessoa, um amigo de caminhada, como o pastor Fernando nos ensinou aqui, alguém que é o nosso guia, conselheiro, é para quem eu peço os conselhos, para eu permanecer em Cristo Jesus. O link de hoje fala sobre a função dele, que é glorificar Jesus Cristo. Eu não posso transferir a minha busca, eu posso ajudá-lo a buscar, ensinando como. É isso que está querendo dizer aqui. Não é porque não é porque elas são egoístas. O verso 9 diz que tem um lugar onde eu adquiro azeite. Tem um lugar onde eu compro o azeite. Então, se tem um lugar onde eu compro azeite, tem um vendedor de azeite. Das meninas prudentes que vão lá comprar óleo todo dia, mesmo impactadas pela aparente demora. A aparente demora é para todo mundo, mas as prudentes nunca deixam de ir à banca comprar óleo. Já as imprudentes, por causa da aparente demora, elas deixam de ir à banca comprar óleo e ficam com óleo recebido só no batismo. Enquanto as prudentes são batizadas e recebem o Espírito Santo e passam a vida comprando óleo nesta banca. E elas fazem amizade com o vendedor de azeite. Ô, presta atenção aqui, ó. Lá na banca tem vendedor de azeite. Essas meninas prudentes fazem amizade com o vendedor de azeite, enquanto o noivo não vem. Mas enquanto ele não vem, sigo contente. Pastor Fernando, o senhor canta, eu não, mas a música diz isso. As imprudentes não. Elas são batizadas, recebem o óleo, mas não vão comprar azeite na banca. Vão comprar óleo para vocês. Se tem um lugar de comprar óleo, tem uma banca. Se tem uma banca, tem um vendedor lá. E saindo elas para comprar óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial. E a porta foi fechada. Amados, presta atenção nisso. Quem é o noivo? Olha, o noivo é Jesus Cristo. E Jesus Cristo vem com a sua noiva. Quem é a noiva? Jerusalém. A cidade santa é a noiva. Ele vem com a sua noiva para a festa. Então, ele vem com a sua noiva para colocar os fiéis dentro da sua cidade para festejar o casamento. Nós somos os convidados. O noivo é Jerusalém. O noivo é Cristo, perdão. E a sua noiva, Jerusalém. Olha aqui para mim, amado, deixa eu dizer, Maria, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vos teria dito, Solange. Pois vou preparar lugar, eu vou preparar a noiva, e quando eu terminar de preparar a noiva, eu vou voltar para buscar vocês, porque eu quero que vocês morem comigo para sempre. Prestem atenção na cena.
Me dá azeite? Não, eu não posso dar o meu Espírito Santo. Posso ensinar você a buscar, mas eu não posso dar para você da minha experiência. Eu busquei, você não buscou, tem que buscar. Vá até a banca e compre azeite. Comece. Comece a sua busca, comece você mesmo a sua busca, por favor. Comece você mesmo a sua busca. Vá até a... Elas, meu Deus do céu, o noivo está chegando. Veja que elas eram adventistas do sétimo dia, tinham Bíblia na mão, estavam escritas no livro da vida, no livro da igreja, estavam guardando o sábado, elas não comiam carne de porco, elas eram adventistas. E de repente o noivo está chegando ali. Aí elas saem correndo lá na banca. Quando elas chegam lá na banca, elas encontram a banca fechada ou aberta? Em Ginevaldo? A banca está fechada ou aberta? Ei, Micael, Xavier, meu sonho é que a nova geração, meu filho, entenda isso. Ó, Miquel, olha que coisa linda esse menino aí, ó. Meu sonho, irmãos, é que a nova geração entenda isso. Porque despertar a velha geração tá difícil. A banca tá fechada ou aberta, irmãos? Qual é o tema do estudo de hoje? Chegará o tempo que não haverá mais tempo. Queridos, quando as loucas chegam até a banca, irmão Messias, ela está fechada. Ó, boa notícia, a banca está aberta hoje, viu? A banca ainda está aberta, amém? Mas a parábola diz que haverá um tempo em que essa banca vai fechar. Ou seja, não haverá mais vendedor de azeite lá. Quem é o vendedor de azeite? Quem é o vendedor de azeite? Quem? Não é o Espírito Santo. O Espírito Santo é vendido na banca. A banca vende óleo. A banca vende óleo. Não é, o vendedor não é o Espírito Santo. O vendedor de azeite é o noivo. O vendedor de azeite é o mesmo noivo. O noivo, quando chega o tempo, Estefânia. Oi, Estefânia, oi. O noivo, quando chega o tempo, ele tira as vestes de vendedor e coloca as vestes do noivo. Vai chegar um tempo em que Cristo tira as roupas de intercessor no santuário celestial e vestirá suas roupas de rei. E ele virá para buscar os seus. Olha a cena, olha a cena. Elas saem da boca da festa, da entrada da festa. A diferença era só um portão. Elas saem, Ginevaldo, correndo para a banca. Quando elas saem, Ilza, para a banca, elas passam pelo noivo. Porque enquanto o noivo vem, elas estão indo para a banca. É o mesmo caminho. Quando elas estão indo comprar azeite, o noivo está chegando na festa com a sua noiva. Porque naquele tempo, o noivo buscava a noiva para vir para a festa. 7 dias de casamento. Que loucura. Ainda bem que não vivemos nesse tempo. Haja dinheiro, né? A noiva Jerusalém está sendo construída, né? E terminando a casa do meu pai, ele vem com a noiva para a festa, para colocar os convidados para dentro. Elas passam pelo noivo. Pergunta: elas viram o noivo? Claro. E por que que elas não conheceram o noivo? Porque não se relacionaram com ele enquanto ele era vendedor de azeite.
Por que que elas não conheceram o noivo, Fran? Porque elas não se relacionaram com ele enquanto ele era vendedor de azeite. Aquelas loucas não iam diariamente na banca comprar azeite. E como elas não compravam azeite todos os dias, não fizeram intimidade com o vendedor de azeite. E quando ele veio como noivo, não conheciam o noivo. Porque se conhecessem, elas não precisavam nem ir à banca. Elas poderiam ter parado o cortejo e assim, Senhor, estamos sem óleo. O senhor tem óleo aí para a gente entrar na festa? Não, elas passam direto, porque nem conhecem o noivo. E quando chegam na banca, está fechado. Haverá um tempo em que não haverá mais tempo. O noivo chega. As meninas são identificadas. Agora preste bem atenção no que eu vou dizer aqui para você. Quando o noivo chega e ele vai para o portão receber suas convidadas, as prudentes chegam com a Bíblia iluminada. Sabe por que que elas entram na festa, irmãos? Porque o noivo sabe quem elas são. Se você entender bem o que eu estou pregando, naquela época era a luz de lamparina. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Aquelas noivas sabiam a estrada, sabiam chegar no portão. E quando elas chegaram no portão, o noivo olhou, viu o rosto delas e disse: Eu conheço vocês, vocês são minhas, porque a Bíblia iluminava o rosto delas. Aí o noivo, eu conheço vocês. Vocês foram na minha banca comprar azeite até que eu voltasse, mesmo com uma aparente demora. Vocês foram fiéis. Entrem para o gozo do seu Senhor. Vocês foram fiéis no pouco e eu vou colocar vocês sobre o muito das bênçãos de Deus. Elas entram. Quando elas entram, as loucas chegam. Senhor, Senhor, abre-nos a porta, abre-nos a porta. Jesus olha para elas e diz assim: eu não vos conheço. Quem são vocês? Por que Jesus não conhece essas meninas? Porque a Bíblia delas está apagada, irmãos. A lâmpada não estava iluminando. Então, o noivo não podia ver o rosto. E eu não coloco para dentro da minha festa que eu não conheço. Prestem atenção numa coisa, amados. A Bíblia não é a Bíblia que coloca você para dentro da festa. A Bíblia identifica quem é você. Ah, Geralda? Na Geralda eu sei quem é. Bispo? Ah, o bispo eu sei quem é. Ana Paula? Ah, Ana Paula eu sei. Val? Ah, entra. Oh, eu sei quem são. Agora, não estou vendo o rosto de vocês. Fran, não é a Bíblia que me coloca para dentro da festa. A Bíblia me identifica quem eu sou. Quem me coloca para dentro da festa é o azeite. Porque é o azeite que mantém a Bíblia. Sem azeite, Bíblia apagada, fora da festa. Com azeite, Bíblia acesa, dentro da festa. Quem é o vendedor de azeites? É o mesmo noivo. Onídio, sabia disso, Onídio? Onídio, preste atenção, Onídio. Vamos continuar a estudar. O estudo de hoje, isso aqui é só nosso resumo da mensagem que eu fiz para Novo Tempo. Elas ficam de fora. E aí, vamos continuar lendo Mateus 25. O verso 11. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abre a porta para nós. Mas ele respondeu: A verdade é que não as conheço.
Portanto, vigiem, porque vocês não sabem nem o dia e nem a hora. Agora, prestem atenção, não sabem nem o dia nem a hora. Eu só fui na mensagem da Novo Tempo até aqui. Agora eu vou desdobrar essa mensagem, tá bom? Não sabem nem o dia e nem a hora. Lembra que lá houve, no início, quando nós lemos, houve uma aparente demora do noivo e que por isso elas dormiram. Esse dormir aqui é sentir o impacto da aparente demora, como eu falei aqui. Eu já não prego mais que Jesus vai voltar. Eu prego que ele precisa voltar. Tamanha é a maldade que há no mundo. Agora, por favor, abra sua Bíblia em Mateus 24. Nós não vamos ler Mateus 24 todo, tá bom? Depois eu peço por gentileza que você leia. Mas eu vou apenas contextualizar Mateus 24 para dar sentido ao que nós vamos fazer aqui na sala hoje, tá? Então, eu vou apenas contextualizar Mateus 24 e vou ler o finalzinho de Mateus 24 para a gente introduzir a transição do nosso sermão para o núcleo do desenvolvimento desse tema. Mateus, no capítulo 24, diz assim, ó, não vou ler, eu vou apenas fazer um apanhado geral. No verso 2 e 3, Jesus escandaliza os discípulos dizendo que aquele templo extraordinário não ficaria pedra sobre pedra que não seria derrubada. Isso vai ser a grande assolação no ano 70, quando de fato tudo ali é destruído. No verso 5, Jesus fala sobre os falsos profetas que chegam dizendo, eu sou o Cristo. No verso 6 e 7, Jesus fala sobre os sinais, que são os princípios das dores. Nos versos 9 e 10, a perseguição e morte por conta do evangelho. Para você ter ideia, quase 1 milhão de pessoas morreram na invasão de Jerusalém no ano 70, e mais de 90 mil foram exiladas. E Jesus faz uma projeção para o ano 70, para a Idade Média e para um futuro próximo em que pessoas morrerão novamente perseguidas por causa do Evangelho, como acontece em algumas partes do mundo ainda hoje. Versos 9 e 10, perseguição e morte. Versos 11, falsos profetas enganarão a muitos. Verso 12, o esfriamento do amor. Verso 13, um chamado à perseverança. Verso 14, a pregação do evangelho e a volta de Jesus. A partir do verso 14, Jesus amplia o que vai acontecer antes da sua vinda. Dos versos 15 a 20, fala sobre a destruição de Jerusalém no ano 70. No verso 27, fala da vinda dele, será visível e literal. Dos versos 29 e 30, Jesus fala sobre os sinais na lua e nas estrelas. E a gente sabe que isso se dá pelo fim dos 1260 dias proféticos. Aconteceu o escurecimento do sol e da lua no ano de 1798 e logo depois a queda das estrelas em 1833. Assim compreendemos esses sinais escatologicamente. No verso 36, Jesus diz que, vamos agora fechar com Mateus 25. Ele diz, o dia e a hora ninguém sabe. Então, o tempo, Fran, é de Deus. E a espera é nossa. Grave isso. O tempo é de Deus. E a espera é nossa. Tempo é uma coisa para Deus. Nosso papel é esperar, mesmo que pareça demorar. No verso 38 e 39, Jesus fala sobre a maneira como a vinda dele vai acontecer. Ele diz que assim como nos dias do dilúvio, comiam, bebiam, davam-se em casamento, vai acontecer nos nossos dias. E quando Jesus vier, muitos não perceberão
que ele está vindo, assim como o dilúvio foi surpresa para uma maioria esmagadora. No 42 de Mateus 24, ele diz: vigiai, pois, porque não sabeis o dia e a hora da vinda do Senhor. Mateus 24, 44 diz: por isso estáis, pois, vós apercebidos, também porque o Filho do Homem há de vir à hora em que não penseis. Então, esse é o resumo, mais ou menos, de Mateus 24. E agora eu quero ler com você os versos 45 a 51. Agora presta muita atenção, porque nós vamos fazer uma transição para Apocalipse capítulo 3, entendendo o que está acontecendo em Mateus 25 e 24. Vamos lá então. Lendo Mateus 24, versículo 45 a 51. Diz assim, ó: quem é, pois, vai lá na sua Bíblia, Mateus 24, verso 45 até os 51. Pode abrir a sua Bíblia? Quem é, pois, o servo fiel e sensato, a quem o Senhor encarrega de cuidar de sua casa, para lhes dar alimento no tempo devido? Feliz o servo a quem o seu senhor encontra fazendo assim quando ele voltar. Garanto-lhes que ele o encarregará de todos os seus bens. Então, Mateus 24, eu nunca tinha percebido isso. Mateus 24 encerra com uma parábola, Silvio César Sobral encerra com uma parábola de um servo bom, a característica de um servo bom e de um servo mau. O dono da fazenda entrega os cuidados dos servos da fazenda para este servo e diz: cuide dos meus servos até que eu volte. E se o Senhor voltar e ele estiver cuidando bem dos servos, ele receberá grandes bênçãos por isso. Continue lendo comigo agora o verso 48. Mas suponham que esse servo seja mau e diga a si mesmo: olha só, queridos, presta atenção. O servo mau começa a pensar assim, ó: meu senhor se demora. E então comece a bater em seus conservos e a comer e a beber com os beberrões. Verso 50. O senhor daquele servo virá num dia em que ele não espera e numa hora que não sabe. Ele o punirá severamente e lhe dará com os hipócritas, lugar com os hipócritas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Esta parte é o final de Mateus 24, que transiciona para 25, que tem tudo que eu introduzi para você e que termina dizendo assim, ó: não sabemos o dia e a hora, haverá uma aparente demora. Nesta aparente demora, tem um grupo de pessoas que, ao invés de esperar Jesus e cuidar dos seus servos, aqui o cuidado do servo tome o cuidado interno da igreja e o trabalho por aqueles que não conhecem Jesus, é amplo esse cuidado. Tem servo que vai cuidar e tem servo que não vai cuidar, Otaviano. E os que não vão cuidar, sabe o que eles vão estar pensando? Ah, o senhor está demorando. Se ele está demorando, eu vou me assentar aonde? Aqui é que eu fiquei, Cláudia. Eu fiquei de cara aqui, impressionado. E eu entendi algo que eu não entendia antes. Entendi algo importante. Veja o verso 49. Esse pessoal aí que acha que Jesus está demorando, não está vindo mesmo, sabe o que eles fizeram? Eles começaram a tratar mal os servos e, além de tratar mal os servos, eles foram se assentar à mesa dos ébrios. Eles foram beber. Meu Deus do céu! Aqui, Dom, está falando de um grupo que está na igreja,
que está esperando a volta de Jesus, que tem a Bíblia na mão, que está vestido para o casamento, mas enquanto está na igreja, ele também está sentado com os ébrios, tomando cachaça, irmãos. Porque esse servo mau, ele não sai da igreja, Jaqueline. O servo mau está dentro da igreja, cuidando dos servos, do dono da casa. Mas enquanto está na igreja pregando, está na mesa no mundo tomando cachaça. Enquanto está dando estudo bíblico, está lá na mesa tomando cachaça. Enquanto está cantando na igreja, está lá na mesa tomando cachaça, bêbado, inebriado, inconsciente, alucinado com o mundo. Que terrível descrição de um grupo que está na igreja. E a Bíblia classifica isso, né? Caminho largo, caminho estreito, luz e trevas, joio e trigo, salvo e perdido, fiel e infiel. A Bíblia classifica. Esse grupo sempre vai existir até a volta de Jesus. E qual é a característica desse grupo? Estão bêbados, mas estão dentro da igreja. Bêbados dentro da igreja. Durante o dia, com a Bíblia na mão. Durante a noite, com um copo de cachaça. Está escrito na Bíblia. Tratava mal os servos e saía para tomar cachaça com os ébrios. Meu Deus, como entender isso? Como entender isso? Queridos, deixe-me dizer uma coisa aqui importante. Que entorpecimento é esse? Ora, claro que esse grupo vai estar dentro da igreja e bêbado com o efeito do mundo. Essa mesa dos ébrios aqui é que esta pessoa tem vida dupla, ela está dentro da igreja e ao mesmo tempo está fora. Curte o mundo e curte a igreja. Afinal de contas, né? Já se passaram tantas gerações e Jesus não veio. Deixe-me dizer uma coisa para você. O tempo é de Deus, para nós resta a espera. E como nós vamos esperar, define tudo. Quanto a esta embriaguez, eu quero destacar dois aspectos importantes. Outro dia, eu vou falar, irmãos, porque é público. Eu acho que o que é público pode ser comentado com todo cuidado e respeito que você tem que ter às pessoas. Mas outro dia eu vi uma coisa que fiquei assim pensando. Um grupo de adventistas do sétimo dia foi a um programa de televisão na Rede Globo participar de um concurso sábado. Essas coisas não parecem encaixar, não é? Um grupo de adventistas indo a uma rede de televisão de canal aberto participar de um concurso público, de um concurso de música. Isso já não encaixa com o sábado. E aí eles começaram a cantar um hino. Muito bem feito, a harmonia das vozes extraordinária, quando de repente, no meio do hino, vem um pedaço da música do Legião Urbana. No meio do hino, eles colocam um pedaço da música do Legião Urbana. E a música é ainda que eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos, se não tiver amor, eu nada seria. É uma música que o Renato Russo pegou um texto da Bíblia e transformou num rock.
Eu, enquanto não adventista, ouvi demais essa música. A fonte da música é boa, mas o seu propósito não. Aí eu pergunto para mim e pergunto para você: qual é a necessidade, irmãos, de um grupo de adventistas do sétimo dia estar no concurso, sábado, numa rede de canal aberto, cantando um hino misturado com música do mundo, mesmo que ela fale de um texto bíblico? Que sentido tem isso? E quando você, de repente, fala sobre isso com alguém, tem nada a ver, pastor. Não tem nada a ver. Embriagados. Embriagados. Característica das virgens imprudentes. As virgens imprudentes são as que tratam mal os servos e estão bêbadas, porque acha que o seu noivo, que o dono da fazenda está demorando. Chegamos aqui, tudo bem? Tá entendido aí, não? Só que não termina ainda, Bianca. Não termina ainda, tá bom? Porque se você tem no seu telefone uma playlist de hinos e tem uma playlist do mundo, que sentido tem? Se você sai do culto para assistir novela e séries, que sentido tem? Se você sai no pôr do sol e vai para uma balada, que sentido tem? Se você usa as mesmas roupas com o mesmo conceito sensual do mundo, que sentido tem? Se você usa a maquiagem no mesmo sentido do mundo, que sentido tem isso? Não tem sentido nenhum. Se você ama como as pessoas do mundo amam, que sentido tem? Se você perdoa como as pessoas do mundo perdoam, que sentido tem? Tem uma outra parte muito importante a ser considerada sobre o que significa esse entorpecimento mental causado pela vida dupla. Outro dia eu preguei na igreja a necessidade de nos arrependermos das coisas boas. De nos arrependermos das coisas boas, Cláudio. Ué, pastor, mas o senhor está me chamando para me arrepender das coisas boas? É, sabe por quê? Solange, está vendo essa Bíblia que está na sua frente? Ler a Bíblia é pecado? É, pode ser. Sabe quando ler a Bíblia é pecado, Solange? Quando você lê só para você e ninguém mais conhece a verdade. Egoísmo, omissão é pecado. Ir à igreja é pecado? É quando você vai na igreja ano após ano sozinho, sem fruto da sua existência, Celita. Ninguém conhece Jesus através de você, não há ninguém orbitando sua vida para que conheça Jesus, e ano após ano você vai sozinho para a igreja. Irmãos, ir sozinho para a igreja por falta de trabalhar pelo perdido é pecado. Orar, Estefânia, é pecado? Quando você ora só por você mesmo e pelos seus próprios interesses, é egoísmo. Egoísmo é pecado, irmãos. Ter um carro é pecado? Se você usa só para você e esse carro não ajuda ninguém, é pecado, irmãos. Ter uma casa é pecado? Não. Mas se você não recebe ninguém para comer à mesa, para conhecer Jesus na sua casa, irmão, ter uma casa é pecado. Que tal a gente se arrepender das coisas boas que a gente tem, quando usadas só para nós mesmos? E aí, irmãos? Que tal a gente se arrepender dos programas que a gente faz na igreja só para gente? Não tem uma visita nos programas, porque a gente não tem ninguém envolvido no evangelho. Que tal a gente se arrepender desse tipo de coisa? Porque
O entorpecimento não é só pelo experimento das coisas do mundo, não. É também pela utilização das coisas boas sem propósito. Pastor Fernando, outro dia, diz assim: nós já estudamos 6 anos sobre o Espírito Santo, o que que a gente tem que aprender mais aqui? Pastor Fernando, além da função de fermentar essas ideias, e o fermento é a menor parte em relação à massa que deve ser fermentada, há um papel de desdobramento das ideias e aprofundamento delas. E tem muita coisa ainda. Querem ver? Acorda, menininho, não dorme não, porque agora ó, a cereja do bolo. Construímos o bolo. Eu vou colocar a cereja do bolo aí, tá bom? Não dorme não. Vamos para a cereja do bolo e para a parte final dessa mensagem. Mara Félix, Marcela, Maria, Maria do Rosário. Vamos para a parte final. Olha só, vamos ler agora, é, vamos ler agora Apocalipse capítulo 3, versículo 14 a 21. Eu vou colocar na sua tela esse texto. Pode olhar aqui, você vai ver. Ó. Mensagem a Laodiceia. E ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheça as tuas obras, ô Laodiceia, ô imprudente. Aqui, irmãos, peguem a ideia. Laodiceia é o período e o grupo das imprudentes, que tem Bíblia e não tem óleo, não vão à banca, não conhecem o vendedor e ficam fora da festa. Laodiceia é esse grupo aí, porque dentro de Laodiceia tem o remanescente, que sofre o mesmo impacto da demora, mas não deixa de ir à banca. E ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Irmão, pega a ideia, isso aqui vai fazer você dizer: Meu Deus do céu, é isso mesmo. Conheça as tuas obras, Laodiceia, virgens e prudentes, que têm Bíblia, mas não têm azeite, que estudam a lição, mas não têm azeite, que desenvolvem excelentes programas, mas não têm azeite, que estão sentados à mesa com os ébrios, entorpecidos pelo mundo. Eu conheço tuas obras. Quem dera você fosse frio, não tivesse vida dupla, porque eu consigo melhor acessar os frios do que você com a mente entorpecida. Ou quem dera você fosse quente, cheia do óleo. Quem me dera você fosse frio ou quente, mas você é morno e não és frio e nem quente. Por isso eu gosto da versão que diz: estou a ponto de vomitar da minha boca. Como diz as virgens imprudentes que foram batizadas e receberam o Espírito Santo, mas nunca mais foram à banca para comprar óleo do vendedor, essas mulheres dizem assim: eu sou rico, estou enriquecido, de nada tenho falta. O que que tem? O que que tem cantar um hino e misturar com música do mundo? O que que tem terminar de adorar a Deus e ir para casa assistir uma série que é composta pelo demônio? O que que tem isso? Tem nada disso. O que que tem usar uma roupa sensual? O que que tem contar uma piada suja? Não, não tem nada a ver isso aí. Tem nada não. Tem falta de nada. E não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo. Tu sabe o que é esse ouro aí, irmão? Sabe? Isso aqui, querido, isso aqui é uma denúncia, mas uma denúncia dolorosa para Laodiceia. Aconselho que de mim compres ouro refinado no fogo para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo todos quanto eu amo. Você, pois, zeloso e arrepende-te.
Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. E ao que vencer, lhe considerei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Irmão, a porta ainda está aberta, mas haverá um tempo que não vai haver mais tempo. Chegará um tempo que não haverá mais tempo. Essa porta vai se fechar. O barulho da insistência do Espírito Santo vai cessar e não vai ter óleo mais na banca. E quando faltar óleo na banca, se você não tiver de sobra, você fica fora. E eu fiquei pensando, qual é sabe, irmãos, assim, ó, a principal característica de Laodiceia que me angustia profundamente. Não é que ela seja pobre, cega, miserável, nua. Não é isso que me incomoda em Laodiceia. Mas o que me incomoda em Laodiceia é que ela não sabe disso. Isso mesmo. Laodiceia não sabe. Esse é o grande problema. A morna Laodiceia, ela não sabe que é desgraçada, miserável, pobre, cega e nua. Ela não sabe. Irmão, está na palavra. E a gente não percebe. Dá uma olhadinha lá. Eu vou ler de novo, para você não passar desapercebido. Ao anjo da igreja de Laodiceia, escreve: Amém, testemunho fiel e verdadeiro, o princípio da criação de Deus. Conheça as tuas obras, que nem é frio nem quente, quem dera fosse frio ou quente. Assim como és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como diz, sou rico, estou enriquecido, nada. E não sabes que és um desgraçado. Irmão, ser desgraçado, miserável, pobre, cego, não é o problema. O problema é não saber que é. E eu ficava pensando, meu Deus, por que que Laodiceia não sabe que é assim? Eu não entendia isso. Por que que Laodiceia não sabe que é pobre, cega, miserável e nua? Por quê? Por quê? Porque está bêbada, sentada na mesa dos ébrios, enquanto cuida dos servos, do dono da casa. Bêbado não sabe o que faz, mas acha que sabe. Quem já bebeu? Quem já bebeu sabe, irmãos. Sabe o que que eu tinha coragem de dizer à minha esposa? Quando eu bebia? Eu enchi o talo, irmãos. Eu bebia, hein? Eu bebia, hein, irmãos? Agora eu bebo todo dia. Espírito Santo de Deus, irmão. Para ele controlar esse selvagem que sou eu. Sabe o que que eu dizia quando eu bebia e dirigia? Irmão, eu bebia e dirigia. Sabe o que que eu dizia para minha esposa? Eu dirijo melhor quando bebo. Eu dirijo melhor quando bebo. Sabe nada, inocente. Tu não sabe de nada. Quem bebe não sabe o que faz, mas acha que sabe. O problema de Laodiceia é que ela acha que sabe, mas não sabe nada, porque está bêbada. E tudo porque o senhor está demorando, né? Já que ele vai demorar, deixa eu curtir essa parada aqui. Eu entendi que Laodiceia não sabe o seu estado porque está bêbada. Mas, irmãos, vamos aprofundar isso. Eu vou ler mais um parágrafo indo para a parte final da nossa mensagem. Olha o que diz aqui, ó, Ellen White. A fé e o amor são as
verdadeiras riquezas, o ouro puro, que a testemunha verdadeira aconselha os mornos a comprar. O ouro está dizendo, Laodiceia não tem nem fé e nem amor. Laodiceia não tem fé e nem amor. Eu vou para um outro, porque aqui esse é um sermão que eu tenho e eu quero ler isso aqui, ó. Eu quero ler esse comentário aqui, ó. Vi que se a igreja tivesse, vi que se a igreja tivesse sempre conservado o seu caráter peculiar e santo, o poder do Espírito Santo que fora comunicado aos discípulos ainda estaria com ela. Os doentes seriam curados, os demônios seriam repreendidos e expulsos, e ela seria poderosa e um terror para os inimigos. Mas porque não tem fé e amor, esta igreja é frágil, como prestes a ser completamente destruída pelo mundo. Mas escute uma coisa, amado. Escute uma coisa aqui. Esta igreja é a menina dos olhos de Deus, objeto do seu maior cuidado sobre a terra, mesmo nesse estágio deplorável. Entenda sempre isso. Entenda sempre isso. Cuidado com o que você diz sobre a igreja, no tom que você diz. Eu acho interessante as pessoas que vão para a internet e abrem um fórum de denúncias contra pessoas da igreja. Ah, o pastor fulano de tal, ah, a esposa fulano de tal. Você viu quem? Você viu? Isto é deplorável. Deplorável. Muito embora esteja previsto uma grande apostasia, em que grandes ícones da igreja sofrerão apostasia. E não é por tropeço, não é por desistirem da fé mesmo. Mas escutem o que eu vou dizer para você. Esta igreja é a menina dos olhos de Deus. Aqui nós estamos estudando sobre o seu estado para que a gente reaja a esse estágio, levando reavivamento e reforma para a nossa vida e para o nosso contexto. Dentro dessa igreja, lutando, militando até o fim, até que essa igreja seja glorificada pela presença do Espírito Santo e depois de um peneiramento e a chegada dos que estão fora, se una num grande exército para pregar o evangelho a toda a nação, tribo, língua e povo, para que Jesus venha. Agora escute aqui. Vamos ler o parágrafo. A fé e o amor são as verdadeiras riquezas, o ouro puro que a testemunha verdadeira aconselha aos mornos a comprar. Por mais ricos que sejamos em tesouros terrestres, toda a nossa riqueza não nos habilitará a comprar os preciosos remédios que curam a alma, a doença da alma, chamada mornidão. Não tem nada que a gente faça. A inteligência e as riquezas da terra eram impotentes, nossa estrutura eclesiástica, a capacidade dos nossos pastores, a nossa inteligência para a montagem de programas excelentes é impotente contra a nossa mornidão e os defeitos da igreja de Laodiceia. Ou remediar-lhes, ou a deplorável condição. Aí aqui nessa linha vermelha é que realmente meu coração estremeceu. Eram cegos, não obstante, achavam que estavam bem, bêbados, inebriados, bêbados, sentados à mesa, no mundo. O Espírito de Deus não lhes iluminava a mente e não percebiam sua pecaminosidade, não sentiam, portanto, necessidade de auxílio. Qual era a embriaguez de Laodiceia? A ausência do Espírito Santo, irmãos. O Espírito Santo não lhes iluminava a mente e eles não conseguiam ver que eram cegos
pobres, miseráveis e nus. O resultado de estar sentado à mesa, tomando bebida com os bêbados, usufruindo do mundo e orgulhosos por sua condição eclesiástica, foi porque não tinham azeite de sobra, não conheciam o vendedor de azeite, não iam todo dia buscar azeite, se conformaram, entendendo que o noivo estava longe de chegar, se inebriaram com a carne, com a ausência do espírito, e não conseguiam ver isso. Quero terminar a leitura. Estar sem as graças do Espírito de Deus é realmente triste. Mais terrível condição, porém, é estar assim destituído de espiritualidade e de Cristo. Sem o Espírito, sem espiritualidade, sem Cristo, eu posso ir num programa de televisão, sábado, participar de um concurso, cantar um hino e no meio meter uma música do mundo. E tome isso como parâmetro para o resto que a gente pode fazer. E ainda buscar justificar-se dizendo aos que se sobressaltam por nós que não necessitamos de seus temores nem piedade. Temível é o poder da ilusão própria no espírito humano. Que cegueira! Tomar a luz por trevas e as trevas por luz. A testemunha verdadeira aconselha-nos comprar dele ouro provado no fogo, vestidos brancos, separação do mundo, e colírio, o Espírito Santo, para que a gente veja. Eu entendi por que Laodiceia não entendia. Todas as cartas de Apocalipse, do capítulo 2 em diante, diz: ouça o que o Espírito diz à igreja. Laodiceia se desconectou do Espírito. Por isso, perdeu sua visão espiritual e não conseguia se enxergar. É isso. Por isso, o estado de Laodiceia. Há dois grupos nessa história. Chegará o tempo em que não haverá mais tempo. Há um grupo que foi batizado e foi na banca comprar azeite todo dia. Entendeu isso? Mas tem um grupo que foi batizado, recebeu o Espírito Santo e nunca mais teve contato com o vendedor de azeite. E esse grupo vai se perder dentro da igreja. Qual é a minha luta e qual é a sua luta? A minha e a sua luta é receber a chuva temporã todo dia, para que antes da vinda de Jesus nossas lâmpadas estejam acesas e não estejamos bêbados, sem identificar a própria situação. Esse é o meu e o seu desafio. Esta obra será semelhante à obra do Pentecostes. Assim como a chuva temporã foi dada no derramamento do Espírito Santo no início do Evangelho, para efetuar a germinação da preciosa semente, a chuva serôdia será dada em seu final para amadurecimento da seara. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva será a sua saída, e ele nos virá como chuva serôdia que rega a terra. Oséias 6, verso 3. E vós, filhas de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor vosso Deus, porque ele vos dará ensinador de justiça, e fará descer a chuva, a temporã e a serôdia. Joel 2, 23. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e acontecerá que todo aquele que invocar o meu nome será salvo. Atos 2, 17 e 21. O tema de hoje: chegará o tempo
em que não haverá mais tempo. Tenho uma boa notícia para você. Tudo que eu preguei aqui é boa notícia. Mas tem uma notícia para você, Micael. Amigo, o vendedor ainda está na banca. A banca ainda está aberta. É hora de você começar a ir à banca todo dia. Todo dia ir à banca. No livro de Efésios, no capítulo 5, verso 18, diz assim, ó, não vos embriagueis com o vinho, ele traz confusão. Não fica sentando na mesa dos ébrios, mas enchei-vos do Espírito. É hora da gente estar cheio, sim. É hora de tomar muito. Mas não é cachaça com os ébrios, não. É o Espírito Santo com Jesus Cristo. Para que você identifique sua própria situação e esteja pronto para entrar na festa. Ou a banca está aberta ainda. Ei, a banca está aberta. Você pode, você pode buscar hoje azeite. Você pode ser um amigo do vendedor de azeite hoje, se você começar a buscar. Sabia? E se você buscar, há uma promessa, amado, de que esse Espírito é dado abundantemente àqueles que pediram. Sabia? Abundantemente àqueles que pedirem. Que tal a gente começar a pedir o Espírito hoje? Espírito entre nós, do Espírito de Deus a doce voz. Vejo em cada rosto resplendor da presença do Espírito do Senhor. Ó Santo Espírito, vindo do céu, fica conosco, enche-nos de fervor e por tais bênçãos rendemos-te louvor. E assim reavivados vamos todos ser por amor e nos faz viver em união, dedicados ao serviço do Senhor. Ó Santo Espírito, vindo do céu, fica conosco, enche-nos de fervor e por tais bênçãos rendemos-te louvor. E assim reavivados vamos todos ser por teu poder e
desafio, né, amados? Trabalhar reconhecendo nossa condição e a necessidade da nossa busca. Eu recebi uma informação importante que é legal compartilhar aqui, para mim também é. O grupo, não vou citar aqui o nome, que eu citei, tendo ido a este programa de canal aberto, etc., num sábado, me foi informado que este programa foi gravado e foi ao ar no sábado, o que ameniza um pouco a situação. Eu penso que ameniza um pouco, pelo menos não era no sábado, não é? Mas, de qualquer forma, o testemunho misturando coisas sagradas, coisas do mundo, e a gente está vivendo assim, né, irmãos? A gente está vivendo assim. A identidade da Igreja Adventista está se perdendo porque nós estamos nos assemelhando ao mundo e demais. E eu identifiquei por que que isso está acontecendo. Feito que a gente tem que ser bem honesto com a nossa informação. Obrigado, pastor Esmeraldo. Foi ele que me alertou sobre esta, esse motivo de esclarecimento, né, do tema. Mas é importante citar estas coisas, uma vez que elas são públicas e são feitas em nome da igreja, é também possível que você avalie essas coisas respeitando as pessoas, sua fé, sem nenhum tipo de julgamento, mas identificando essa. A gente se mistura tão facilmente hoje, né?